E já temos aqui connosco a Mafalda Anjos. Mafalda, bem-vinda ao Curto-Circuito. Obrigada, é um programa mítico, vocês bom têm ter-te noção, aqui, não é? sim. É incrível estar aqui, obrigado pelo convite. Mafalda, estás aqui a apresentar o Carta a um Jovem Decente. Nós estávamos a falar há pouco de livros. Um dos meus livros preferidos é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Isto é uma referência? Sim. Sim? Sabes que eu fui reler esse livro e reler outras cartas a jovens ou não jovens para escrever este livro, assim, ter algumas referências epistolares. Pois. E esse livro é uma coisa espetacular. Sim. Mas eu estava-te a ouvir agora e achei curioso dizeres que esbarraste num livro e ficaste ali e demoraste mais tempo. Não saltas logo para o próximo? Não, eu tenho de os acabar, senão não consigo. Sim. Eu era assim, mas agora já não. Agora pensei, pá, a vida é demasiado curta para ficar aqui presa num livro, salto para o outro. Sim. E depois, Mas isso se calhar, acontece, volto por exemplo, atrás. no processo de escrita? Também. Ou insistes em acabar o que começaste, neste Sim, caso? também. Às vezes, se sinto que estou ali um bocadinho perra, prefiro passar para outro tema. Mas a escrita em mim é um processo muito natural. Há pessoas que sofrem muito. O Hemingway dizia que a escrita é sentar à secretária e sangrar. Eu não tenho isso. Eu gosto de escrever e a escrita sai-me com muita facilidade. Mas se sinto que aquilo não está a fluir, epá, eu acho que mais vale distrair a cabeça E fazer com outra coisa e Sim. depois voltar. Tu, neste livro, dizes-nos que este livro é um livro que os jovens precisam de ler, mas que os pais ou que os avós não se aventuraram a escrever. Porquê é que tu dizes isto? E tu, como mãe, não é? Sim. Tê-lo escrito desta forma. O livro começou com uma carta que eu escrevi à minha filha mais velha. Eu tenho 4 filhos, a mais velha tem 21 e depois 18, 17 e uma mais pequena com 10. Mas quando a minha filha mais velha fez 18 anos, eu pensei o que é que lhe vou dar que seja marcante para esta entrada na idade adulta e senti que havia uma série de coisas que eu gostava de lhe ter dito e que achava que não tinha dito exatamente da maneira certa ou que não tinha dito com todos os ângulos que achava importante passar e escrevi-lhe uma carta. Uma carta que imprimi num papel assim todo bonitinho, com florzinhas e tal. E acho que ficou ali um conjunto de temas que não era nada, pá, nem lições, nem coisas para doutrinar, nem uma coisa muito chata. Eu tentei passar isto como... Eu até escrevi isso nessa carta e escrevo aqui também, que é uma espécie de review de jogos de PlayStation, que é tipo só explicar algumas etapas que eu fui passando e que as dificuldades que senti... É um preview do que aí vem. É um bocadinho, algumas coisas que me surpreenderam, outras que no fundo não é para dar lições, mas é para partilhar experiências. E depois voltei a fazê-lo quando o meu filho fez 18 anos. Por um lado, porque são pessoas diferentes e claro que têm coisas pessoais nessas cartas, e este livro não são essas cartas, são os temas desenvolvidos. Mas depois, porque era rapaz e a carta da minha filha tinha um componente muito feminista e a do meu filho tinha uma componente feminista, se quiseres, de outra forma, porque eu tive que lhe explicar porque é que eu achava que os rapazes também deviam ser feministas, apesar de tudo ainda no século XXI. Eles ainda em guardam 2024. essas cartas? Eu espero que sim. Eu também as escrevi um bocado nesta coisa de, bom, vai ficar para a memória futura. Claro, e agora tem o livro, que uns já acabaram, outros ainda estão a ler, que no fundo são alguns destes temas alargados. No livro tu falas de conceitos políticos elementares. Como é que foi o exercício de escrita desse capítulo em específico? Tu assumes a tua posição, tentaste ser imparcial? A minha ideia, eu sou muito moderada ao centro e, portanto, parte desse ponto de partida, e eu, como comentadora política, também tenho esse ponto de partida. E isso tem um pouco a ver também com a minha história de família. Eu venho de uma família com um lado mais direita, o outro lado mais esquerda, e eu sempre encontrei bons argumentos de um lado e do outro. E então o que eu faço aqui é tentar não tento, obviamente, doutrinar ninguém, é tentar passar conceitos políticos básicos. Por exemplo, explicar este conceito de esquerda-direita e porque que isto hoje ainda continua a ser válido, mas já se esvaiu por uma série de outros conceitos, lá entre soberanistas e globalistas e outro tipo de conceitos que permitem separar, no fundo, as águas hoje na política, mas tento explicar alguns dos argumentos que hoje são muito utilizados e tentar no fundo, enquadrá-los, porque eu acho que o que faz falta hoje também é isso, é as pessoas enquadrarem, perceberem os contextos, colocarem, se quiseres, no lugar do outro, e isso tem tudo a ver com política, porque na verdade também, Manel, política é tudo. Nós, desde que metemos o pé fora de casa, estamos a ser impactados pela política. A política é tudo.
Tu tens aqui um prefácio escrito por 20 personalidades que nós conhecemos muito bem. Temos, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, vamos ao Nuno Marco, lá Joana Marques, Bernardo até ao Silva, exato, sim. Dino de Santiago. Como é que tu escolheste estas 20 pessoas? Porque no teu trabalho, de certeza que já te cruzaste com centenas, milhares de pessoas. Como é que tu disseste, não, eu quero estas 20 a fazer parte deste projeto, porque é estas 20 mensagens que eu quero passar a estes jovens? O meu objetivo com isto foi escrever um livro que tivesse um prefácio que acrescentasse àquilo que era a minha visão do mundo. E então procurei 20 pessoas muito diferentes. E esse começou por ser o ponto de partida. 20 notáveis, pessoas que são figuras públicas, que são reconhecidas e que fossem muito diferentes. E depois que tivessem experiências de vida e profissões, também elas muito diferentes. E também orientações políticas diferentes, porque essa parte é importante, porque há, de facto, uma visão do mundo distinta. E então depois aconteceu naturalmente. Quer dizer, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são escolhas óbvias. Tentei ter algumas pessoas de esquerda e outras de direita. Tentei ter artistas, escritores, futebolistas, desportistas, humoristas, pessoas que eu acho que são, de alguma forma, inspiradoras e que têm percursos dignos de nota. E o que eu achei graça é que se complementam todos muito bem. Há ali... e complementam também aquilo que eu escrevi. E por isso gostei muito. Que é um bocadinho o reflexo daquilo que é a nossa sociedade, não é? Ou seja, uns estão para um lado, uns estão para o outro, mas no fundo nós temos, assim como temos o pé fora de casa, temos que viver todos em comunidade, não é? E uma das lições que muitos referem é isso, é termos, por um lado, tolerância e, por outro lado, empatia. Tentarmos colocar-nos no lugar dos outros, não é? Sim. Percebermos de onde é que eles vêm, como é que chegaram ali. Sim. E depois só fazer avaliações depois de perceber isso. Mafalda, eu quando li este título, Carta a um Jovem Decente, eu fiquei logo com vontade de perguntar o que é que tu entendes por decência. Olha, se quiseres, eu acho que o melhor resumo é mesmo um jovem empático, uma pessoa que consegue, lá está, colocar-se nos sapatos dos outros. Acho que resume bastante bem. Isso é o princípio de tudo. E eu lembro quando era miúda, ouvia muito aquelas lições e tal, e dizia, que chatice. E hoje em dia percebo um bocado melhor aquela ideia do não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. É um bocado o princípio de tudo. E por isso, se calhar, resumia isso. Uma pessoa consegue enquadrar, relativizar e ser empática. Então, por que não carta a um jovem empático? Também podia ser, só que estou um bocado farta da palavra empático, porque acho que hoje está em todo lado. Estou cansada. Empatia, não sei o que, está em todo lado. Então acho que decente é bom. E decente é mais provocador, porque vem logo gente pensar, então o que é indecente? E o que é isto da indecência? E isso também é hoje uma divisão importante na política. Quando nós olhamos para o resultado de alguns políticos populistas, para a política que eles fazem, para as propostas que fazem, algumas propostas são mesmo indecentes. Indecentes no sentido em que são indizíveis, são super ofensivas, magoam muito grupos sociais e fazem-nas na mesma, porque, de facto, as redes sociais também trouxeram isso, não é? Infelizmente, tem coisas espetaculares, extraordinárias, mas depois tem isto, as pessoas estão escudadas atrás de um ecrã e dizem e fazem coisas que, se calhar, jamais fariam se estivessem com aquelas pessoas frente a frente. Tu consideras que este livro é a carta que tu gostarias que te tivessem escrito quando tinhas 20 anos? Sim, só que era uma coisa completamente diferente, porque o mundo mudou mesmo muito. Eu tenho um capítulo inteiro, grande, sobre redes sociais e sobre digital, que é uma área que me interessa imenso. Eu estudei bastante isso, eu estive no Facebook, em Silicon Valley, na sede em Menlo Park, em 2014, portanto assim no início daquilo, tinham acabado de comprar o Instagram, depois o WhatsApp. E, portanto, é uma área que eu gosto muito e que, de facto, muda tudo. Quer dizer, muda tudo. A maneira como nós interagimos com as outras pessoas, a maneira como conhecemos pessoas, a maneira como nos apresentamos ao mundo, vai mudar tudo. Os próprios negócios. Sim, portanto, este livro jamais poderia ter sido escrito para mim quando eu tinha 20 anos. Mas acho que tem algumas lições que são um bocado intemporais, na verdade, porque nós somos humanos e há coisas que são da natureza humana que não mudam assim tanto. Tu achas que um jovem hoje é mais ou menos decente que quando tu tinhas 18 anos? Eu não sei, acho que não consigo fazer essa avaliação, sabes? Sim. Acho que a vida do jovem hoje é mais difícil, porque eu quando tinha 18 anos, e eu andei um bocado a pensar nisso, eu quando tinha 18 anos tinha o mundo, o muro de Berlim tinha acabado de cair, havia uma perspectiva de paz em todo o lado, o capitalismo democrático e as democracias estavam consolidadas, a ideia de que aquilo era o futuro. E hoje em dia, não. Eu vejo os meus filhos e a vossa geração, não é? Tipo, de repente tens guerras
aqui ao lado na Europa. Tens o Médio Oriente outra vez num caldeirão que não sabemos onde é que vai parar. Temos uma polarização enorme, as pessoas a guerrearem-se, de repente tu não consegues estar no meio, equilibradamente, a olhar para um lado e para o outro. Tens que te enfiar numa trincheira, porque senão estás a apanhar, desculpem-me o termo, de um lado e do outro. Claro. E de facto hoje é muito mais difícil expressar uma opinião, porque depois também tens os cancelamentos, dás um passo em falso e de repente... É a questão da tal liberdade de expressão que cada vez parece que diminui, Temos não é? mais, mas depois ao mesmo tempo temos menos, porque é um passo em falso ou uma coisa maldita, de repente levas de todos os lados, com críticas. Por isso eu acho que é muito agir ser jovem hoje. Eu adoraria ter 20 anos hoje para poder viver o que esta geração vive, mas é muito mais difícil, acho mesmo que é mais difícil, os desafios são muito maiores. É engraçado dizeres isso, apesar de nós acharmos que a nossa vida é cada vez mais facilitada comparativamente há 20 ou 30 anos atrás, mas temos aqui os teus ensinamentos que são bastante sábios, Mafalda. Parabéns por este Obrigada. livro. Obrigada por teres vindo aqui ao Curto Circuito falar sobre ele e volta sempre com novos projetos. E já sabem, comprem este livro, Carta a um Jovem Decente, já está disponível nos locais. Obrigada, Mafalda. Obrigado.